Bom dia, turma do quinto semestre, Teologia, Literatura Giovanina, o Padre Alberto Casalegno. Vamos retomar as nossas aulas através de áudio. Nós sabemos que o tema da glória é importante no quarto Evangelho. Jesus manifesta a sua glória desde a encarnação. Manifesta a sua glória nos sinais e explicitamente no primeiro e no último sinal, mas manifesta de forma toda especial a sua glória na paixão, e na qual se manifesta a sua identidade amorosa até o extremo. E então o tema da glória, vamos dizer, abraça toda a existência histórica de Jesus. E o Filho dá glória ao Pai, realizando a obra do Pai. E ao Pai dá glória ao Filho, permitindo-lhe expressar o seu amor para a humanidade até o ponto máximo, e com isso salvá-lo, entronizá-lo outra vez, onde estava antes da criação do mundo, junto com a humanidade salva. Agora eu vou analisar para mostrar essa dimensão de glória, isto é, gloriosa de Jesus, algumas cenas da paixão que se encontram no capítulo 18 e 19. Já falei que o evangelista destaca a glória de Jesus através de 3 anúncios da paixão, nos quais não se fala da morte e da ressurreição, mas se fala da elevação de Jesus. O termo elevação, como já expliquei a vez passada, em particular no capítulo 12, 32, 34, indica a morte de Jesus, porque a morte de Jesus que acontece na cruz é uma morte, vamos dizer, por elevação. O corpo do condenado fica crucificado entre o céu e a terra, não pode pisar na terra, por isso morre. Porém, o termo elevar é um termo usado na tradição sinótica, em particular em Atos, falei a vez passada, 2:33, para indicar a glória, a ressurreição. Então o termo anuncia elevação, o levantamento, tanto a morte como a glorificação de Jesus. É um meio, essa categoria de elevação, para indicar a glória de Jesus. Jesus não é só crucificado, mas na cruz se encontra a própria manifestação de glória. Então o mesmo termo para indicar os dois aspectos. Depois falamos que no quarto evangelho, no relato da paixão, Jesus tira todos os pormenores, ou a maioria dos pormenores, que são ignomínia, que são ofensas, que são humilhação de Jesus, para fazer dele um Cristo glorioso, um Cristo triunfador. Então é uma ótica totalmente diferente da ótica de Marcos, que apresenta Jesus como servo sofredor, carregado dos pecados do mundo. Então é outra ótica, outra leitura, que é muito lógica por parte de João, porque João apresenta Jesus já como Filho glorioso de Deus, e lê toda a vida pública de Jesus já à luz da glória, à luz da Páscoa, muito mais do que fazem os outros 3 sinóticos. Então não devemos
ficar assim assustado porque não tem elementos de rebaixamento, de kênose de Jesus. Tem elementos, eu vou dizer no final. Mas, em primeiro lugar, vamos destacar os elementos gloriosos. E vocês vão perceber isso aos poucos, analisando as várias cenas. Devo primeiro dizer que o evento pascal começa não no capítulo 18, mas no capítulo 13, com a última ceia. E então, como começa a última ceia? 13:1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até o extremo, até o ponto final. Esse, vamos dizer, cabeçalho, não serve simplesmente para, vamos dizer, introduzir a cena da ceia, mas serve para toda a paixão, até o capítulo 19. Então, toda paixão deve ser entendida como um ato de amor, até o extremo por parte de Jesus. Primeiro elemento. Então, como já falei a vez passada, a glória é a epifania, a manifestação máxima do amor de Jesus para a humanidade. E nesse versículo 13:1, vocês devem abrir o texto, é claro, não só escutar o áudio, está escrito: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora. Jesus sabe tudo, é dono da situação. E esse sabendo vem logo depois no versículo 3 do capítulo 13. Durante a ceia, quando o diabo já puseram no coração de Judas de entregá-lo, sabendo, outra vez, que o Pai tudo colocaram em suas mãos, então faz o gesto de lavar os pés. Depois o manto, toma a toalha, cinge com ela e começa a lavar os pés. E então, toda paixão é um ato de amor e Jesus sabe, é ciente do que está acontecendo, antecipa os eventos. Esse é um elemento importante que deve ser levado em conta para entender a paixão de acordo com o Evangelho de João. Vamos para a primeira cena, então, passamos para o capítulo 18. Aqui também tem elementos interessantes que destacam a grandeza de Jesus. Tendo dito isto, Jesus foi com os seus discípulos para outro lado da torrente do Cedrão. E então não se fala em João do jardim do Getsemane, não se fala ao lado do torrente do Cedrão, onde ali havia um jardim. E Jesus entrou com os seus discípulos. Então aparece Judas, que conhecia o lugar, porque frequentemente Jesus e os seus discípulos aí se reuniram. E então Judas, levando a corte e guardas destacado pelos sumos sacerdotes e os fariseus, chega aí com lanternas, archotes e armas. Sabendo Jesus, que tudo o que lhe aconteceria, adiantou-se e lhe disse: a quem procurais? Responderam: Jesus o Nazareno. Disse-lhes: eu sou. Não sou eu sou. Judas, o traidor, estava também entre eles. Quando Jesus lhe disse: eu sou, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhe então novamente: a quem procurais?
Disseram: Jesus o Nazareno. Jesus lhes respondeu: Eu vos disse que eu sou. Se então me procurais, deixais que estes se retirem, a fim de se realizar a palavra que diz: Não perdi nenhum dos que me destes. Então Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, a quem cortou a orelha direita. O nome do servo era Malco. Disse então Jesus a Pedro: Embainha tua espada, deixarei eu de beber o cálice que o Pai me deu? Essa é a leitura. Agora, a primeira coisa que vocês podem notar é que aqui se fala da captura. O evangelista João não fala nada da agonia, que pelo contrário se encontra em Marcos, no capítulo 14, versículo 32, no Getsemane. E então, aqui em Marcos, se diz que Jesus, levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a apavorar-se e angustiar-se. Apavorar-se e angustiar-se. E Jesus está num aperto terrível. E disse: A minha alma está triste até a morte. E depois: Abá, ó Pai, a ti tudo é possível. Afasta de mim esse cálice. Viu? O imperativo, afasta de mim esse cálice. Já falamos nas aulas sobre Marcos, não é? E então quase um protesto, não é? Um imperativo, manda Deus fazer. Depois se corrige. Porém, não o que eu quero, mas o que tu queres. Então estamos no extremo, uma provação muito dolorosa por parte de Jesus. Tudo isso não se encontra no quarto evangelho. O quarto evangelista descreve a captura, não fala nada da situação psicológica interna de Jesus, trágica, vamos dizer, que ocorre na solidão antes da paixão. E então é um elemento que mostra como o evangelista quer tirar todos os pormenores humilhantes e ignominiosos. E aqui a cena é colocada além do torrente Cedron, da torrente Cedron, um jardim. Essa menção do jardim é muito interessante, porque com toda a probabilidade o autor quer fazer uma relação com o jardim do Éden, onde aconteceu o primeiro pecado. Aqui acontece a redenção. Porque o jardim é lembrado também no final, no capítulo 19, no final, Jesus é sepultado num jardim. Então, esse elemento é um elemento importante. Onde, vamos dizer, começou o pecado manifestou seu poder de morte, nesse lugar há a redenção por parte de Jesus. E então é um particular não só topográfico, mas teológico muito importante. E agora vou terminar aqui porque estamos próximos de 15 minutos, vamos para outro áudio.